A paz do Senhor Jesus, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe abundantemente no nome santo do Senhor Jesus. Eu sou o professor Roberto Herculano, faço parte da equipe de fé do pastor Ademir Pereira, Este homem de fé, um homem usado na palavra, Que quando a gente assiste, quando a gente escuta as pregações do pastor Ademir, em particular eu fico tremendamente impactado. Eu sempre tenho falado isto nas minhas gravações, nas minhas aulas, que este homem é um homem realmente segundo o coração de Deus, um homem abençoadíssimo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ademir Pereira. E você ainda não é inscrito no canal do pastor Ademir Pereira? Então se inscreva agora mesmo, Dê o seu joinha, ative aí o sininho de todas as notificações. Então, você fazendo isso vai ser muito importante para o nosso trabalho, para prosseguir com o nosso trabalho, com o evangelismo. Isso mesmo, muito bem. Hoje nós iremos estudar, dar continuidade à matéria de eclesiologia. Isso mesmo, a matéria hoje está imperdível, está riquíssima em conhecimento espiritual. Então, muito bem, o curso do nível Expert, do módulo 4, bem como o Master, o nível Master, são inteiramente grátis. Você não vai pagar material didático, você não vai pagar apostila, você não vai pagar absolutamente nada a inscrição, de forma alguma. O curso ele é bancado pelos pregadores do telhado, isso mesmo, um curso inteiramente grátis, um curso de alto nível, Então, diga-se de passagem, um curso a esse nível por aí, em qualquer faculdade, você pode pesquisar, é realmente um curso muito caro, em torno aí, passando aí de 400 e poucos reais, por aí assim, e nós não cobramos absolutamente nada, Então você me pergunta, mas professor Roberto Herculano, como é que eu passo um ano todo estudando, no nível Expert, com grande conhecimento espiritual, depois passo para o nível Master, e não pago nada? E isso mesmo, você não vai pagar absolutamente nada. Aí você me pergunta, então eu quero ajudar esta obra, como é que eu faço? Eu sinto o desejo no meu coração de ajudar esta obra. Então, se Deus toca no seu coração, se Deus está falando ao seu coração, glória a Deus por isso, faça aquilo que Deus está falando. Se você quiser se tornar um pregador do telhado, você vai acessar aí uma das nossas contas, que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, e faça aí a sua oferta, faça aí a sua doação, aquilo que Deus está falando ao seu coração. Muito bem, nós vamos estudar hoje a matéria História da Igreja Cristã 2, parte 2. Mas antes de começar a nossa aula, eu te convido, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, como eu já falei, na sua área de lazer, e vamos falar com Deus primeiramente, porque tudo que nós formos fazer, nós temos que colocar Deus à frente dos nossos projetos, Deus à frente de tudo, porque aí, meu amigo, minha amiga, não tem como dar errado, as coisas sempre vai fluir a seu favor, porque Deus estando no barco, na proa do barco, nada mais interessa, nada dá errado na sua vida, e é isso que temos que fazer. Então, primeiramente vamos orar, vamos falar com Deus em agradecimento, em reverência a Ele. Curve a cabeça, feche os seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua santa presença para ministrar mais uma aula do curso de Teologia da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim. Então eu te peço, meu Pai, abra o meu entendimento, abra o entendimento deste aluno, desta aluna, que está aqui para aprender mais sobre a Tua palavra, sobre os mistérios do Teu reino. Abre o entendimento deles de uma forma que fique esclarecido todo o que for falado aqui nesta aula, que seja uma aula riquíssima em conhecimento espiritual, que ela possa pôr em prática tudo aquilo que ela está aprendendo aqui. Que tu derrame uma bênção na vida de cada um, na vida do aluno, da aluna, na minha bênção, na bênção de todos aqueles que estão assistindo agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo isso nós te pedimos, desde já nós te agradecemos, porque assim será feito, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu querido aluno e minha querida aluna.
Vamos falar hoje na aula 59 sobre a igreja medieval, né? Que começou aí em 476 depois de Cristo, isso mesmo, né? E teve aí o seu final em 1453. Você que não acompanhou as nossas aulas anteriores, né? Eu vou falar aqui rapidamente, dar uma pincelada sobre as nossas últimas 3 aulas, antes de nós entrarmos nesse assunto aqui, nós nos aprofundar com bastante veemência, né, num assunto em o qual você vai ficar muito esclarecido sobre a Idade Média, sobre a Idade Medieval, o que ocorreu, né, tantas reformas, tantas desistências, tantas insistências, tantas justiças e injustiças que aconteceram. Então, vamos revisar um pouco o que nós falamos sobre as nossas últimas 3 aulas. Então, muito bem, a antepenúltima aula foi a aula de número 55, né, que nós falamos aí sobre o estudo da igreja. Nós aprendemos, né, sobre as marcas, né, e as funções da igreja. Então, portanto, a igreja do Senhor, ela é a coluna, né? Nós aprendemos isso aí. Ela é a coluna da firmeza, da verdade. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ser, sim, o sal da terra. Então, é através das nossas vidas, né? Mesmo no mundo aí predominante de pecado, né? Nós podemos aí nos firmar na presença do Senhor, né? E é através da nossa retidão em Cristo Jesus, né, que nossos familiares, nossos amigos, outras pessoas, elas passam a olhar para nós como que fôssemos a nossa Bíblia, é isso? Então, glória a Deus por isso aí, ok? Então, muito bem, dando prosseguimento, na penúltima aula, nós falamos aí, tivemos como texto principal, né, que foi a referência bíblica da aula número 56, isso mesmo. Então, obviamente, nós continuamos aí a falar no assunto de eclesiologia, né? No livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 1, versículo 8, onde nós falamos aí sobre a igreja apostólica, né? Nós vimos aí então que o Senhor Jesus, ele já havia dado, né, várias instruções aos seus discípulos, né? Onde suas últimas palavras antes de subir ao céu, né, foram acerca da promessa do Espírito Santo, né? E falou também, no entanto, que viria um Consolador sobre os seus servos, né? Para que eles fossem revestidos de poder, assim testemunhar a sua ressurreição. Muito bem, já na nossa última aula, ou seja, a aula de número 57, né? Nós vimos sobre, na aula anterior, nós vimos sobre a igreja perseguida, né? Cujo título ela está baseado na segunda carta de Paulo aos Timóteo, né? Capítulo 3 em diante. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão, né? Viriam, né, tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Onde a soberba, a avareza do homem, bem como a blasfêmia, a desobediência, né, prevaleceria na terra. Então, é isso mesmo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Então, o apóstolo Paulo, ele sempre inspirado pelo Espírito Santo, nos advertiu sobre isso. Muito bem. Já na aula de hoje, nós iremos ver aqui veremos sobre a aula número 59, a igreja medieval, né? O texto está baseado no livro do profeta Josué, capítulo 23, versículo 11. E fala assim, acompanhe comigo, por gentileza. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Vou repetir, livro do profeta Josué, capítulo 23, versículo 18. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Mas o que tem essa referência do livro do profeta Josué com a nossa igreja medieval? Você vai entender
já já. Veja bem, Deus deixou, né, suas instruções, como eu falei agora há pouco, né, para que conduzíssemos a nossa vida de acordo com a sua vontade, né? Então, não há neutralidade no Senhor. Ele espera, né, que o ser humano não viva, digamos assim, em cima do muro, né? Ou seja, na vida espiritual não há como servir a dois senhores, né? Não há como amar a luz das trevas e amar a Deus. Então, assim sendo, não há como servir a Deus e ao mundo. Então, portanto, guardar a alma é escolher os padrões do alto e rejeitar as referências e os valores desse mundo. Muito bem, nós iremos continuar aqui na nossa apostila, na leitura, né? No segundo parágrafo. Acompanhe comigo, por gentileza. O período que vamos estudar vai desde a queda de Roma em 476 depois de Cristo, até a queda de Constantinopla, 1453 depois de Cristo. E o que marca esse período é o progresso do poder papal. Usaremos como base para esse estudo o livro História da Igreja Cristã, referenciado na bibliografia da presente aula. Muito bem, o Papa afirmava ser bispo universal e chefe da igreja. Agora o veremos reclamando a posição de governante de nações, assim de reis e imperadores, segundo Hubert 2000, página 99, segundo Carlos também, 1992. A consagração de Gregório I como bispo de Roma constitui um marco que divide o período antigo da história da igreja do Império Medieval. Muito bem, o que vimos aqui, né? Um processo de declínio, né? Uma queda aí do Império Romano, né? Quando ele não conseguiu mais se impor, né? Seu domínio. Então, daí o seu território ele foi dividido em várias comunidades, né? Foi essa decadência que houve em várias comunidades políticas. Então, Roma, ela perde forças, né? Que permitiram-lhe exercer um controle efetivo, né? Digamos assim, de grande parte da Europa, né? Do norte da África e do norte do Oriente Médio. Então, a queda de Constantinopla ocorreu como resultado da invasão, né, pelos otomanos, comandados aí pelo sultão Mohammed II. Então, esse acontecimento, né, tido aí como queda de Constantinopla, né, ele ocorreu em 1453 depois de Cristo. Então, ele foi aí muito importante para a história mundial, né, que foi até eleito por grandes historiadores, né, como aquele que encerrava o período, né, histórico da Idade Média. Portanto, Constantinopla ela foi aí conquistada e subjugada pelo sultão, né, otomano Mohammed, que ficou aí conhecido pela alcunha de o Conquistador. Muito bem, vamos prosseguir com a leitura da nossa apostila. No terceiro parágrafo aqui nós falamos aqui sobre Gregório. Ele resistiu com êxito às pretensões do patriarca de Constantinopla, que desejava o título de bispo universal. Tomou a igreja praticamente governadora da província nas vizinhanças de Roma, preparando assim caminho para a conquista do poder temporal. Também desenvolveu certas doutrinas da igreja romana, especialmente a adoração de imagens, o purgatório, a transubstanciação, isto é, a crença de que na missa ou comunhão o pão e vinho se transformariam milagrosamente no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. O Papa Gregório
ele foi um dos fortes defensores da vida monástica, havendo sido ele mesmo um dos monges da época, foi um dos administradores mais competentes da história da Igreja Romana e por isso mereceu o título de Gregório o Grande, isto segundo Hurwitz, 2000, página 100. Então, poucos anos depois, né, da fé cristã, foi declarada aí a única religião, né, permitida, né, onde não podia mais ser adorados outros deuses, né? Então deuses aí com D minúsculo. Então houve aí a divisão do Império Romano, né? Isso que o texto está falando, né? Onde o leste ele fixou aí a sua capital em Bizâncio, né? E foi então que o imperador Constantino, né? Ele mudou o nome da cidade para Constantinopla. Então Gregório ele nasceu aí em Roma e era filho aí de uma família poderosíssima, né? De muitas posses, onde recebeu uma excelente educação. Então, apenas com 32 anos de idade, muito jovem, ele assumiu vários cargos importantes. Então Gregório, né, dando continuidade, como cristão, notou que as suas atividades, né, como administrador e assim como pessoa muito honrada, né, ele não lhe permitia dedicar tempo para se relacionar com Deus. Isto é muito grave, a pessoa não ter tempo para se relacionar com Deus. Será que nós vimos isso hoje no nosso dia a dia, né? Portanto, quem não tem tempo para Deus vai continuar perdendo tempo, né? Então, na corrida aí contra o tempo, para buscar tempo para tudo ao mesmo tempo. Uma coisa meio louca assim de se entender, né? Mas eu confesso que eu mesmo, né, achei que eu tinha visto de tudo, né, nessa vida com relação às pessoas buscando tempo. Então, as pessoas, elas hoje em dia andam muito agitadas, o tempo é precioso para tudo, né? Então as pessoas andam aí apressadas para cumprir seus compromissos, né? Com os rostos tensos, né? Empurradas aí para sair ou entrar nos ônibus, trem, nos meios de transporte, né? Do dia a dia. Então é muito comum hoje em dia, né? Também é muito comum ver pessoas até tomando café, né? Dentro dos transportes coletivos, né? Às vezes almoçando até, né? As mulheres aí abrindo as suas bolsas, né? De maquiagem, coisas comuns até nos dias de hoje, né? Então, isto é muito interessante. Então, nós devemos sim dedicar um tempo para o Senhor, né? Nós arrumamos tempo para tudo e temos que ter tempo para o Senhor. Então, Marta, né? Como fala aqui na Bíblia, em Lucas, quero ler um texto com você aqui, Lucas 10, Lucas 10, 41, se eu não me engano, Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo versículo 41, fala o seguinte, fala sobre a história de Marta, né? Que Marta aí estava com o Senhor Jesus, né? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse ao Senhor: não se te dê de que a minha irmã me deixe servir? Ou seja, Marta, ela queria que o Senhor Jesus punisse a sua irmã, né? Porque ela estava ali desocupada, diga-se de passagem, né? Então Marta, ela estava distraída com os cuidados da casa. Então ela sentia aí sobrecarregada, né? A ponto de ser até indelicada com o Senhor Jesus, né? Então incomodada aí com o fato de Maria, né, sua irmã, estar aí desocupada junto ao Senhor Jesus, ela pediu, olha que absurdo, ela pediu que o Salvador a repreendesse, né? Mas como, né?
por que repreender, né? Porque deveria ser repreendida, advertida, se ela estava honrando ao Senhor, né? Então ela estava aí se alimentando da palavra. Então a indelicadeza de Marta, né, revela aí a sua mente sem paz e sem discernimento da salvação, né? Então realmente Maria não estava perdendo tempo, ela estava se alimentando a sua alma. Vamos prosseguir aqui com a matéria. Nessa mesma época, alguns documentos falsos publicados pela própria igreja circulavam na cidade para aumentar o prestígio de Roma. O documento de maior influência foi o conhecido como Decretais Pseudo-Isidorianas, publicado no ano de 850. Eram decisões adotadas pelos bispos primitivos de Roma. Desde os apóstolos, nesse documento apresentavam as maiores reivindicações, tais como a supremacia absoluta do Papa de Roma sobre a Igreja Universal, a independência da Igreja do Estado, a inviolabilidade do clero em todos os aspectos, ao ponto de reconhecer-lhes o direito de não prestarem contas ao Estado, declarando que nenhum tribunal secular poderia julgar questões pertinentes ao clero e à Igreja. Veja quantos documentos falsos, quantas histórias falsas foi inventada. Então, os decretos de Pseudo-Isidoro, né, chamados também como falsas decretais, então são aí um conjunto de falsificações, né, em um número de escritas por grupos de estudiosos, né, conhecidos aí coletivamente como Pseudo-Isidoro, né? Então o objetivo dessas falsidades era o que? Defender a posição dos bispos contra os arcebispos. Então, continuando, com isso, no decorrer dos séculos, né, a Igreja Católica Romana, ela se fez aí culpada de muitas imposturas, né, bem como as ditas falsificações documentais, né, fabricou aí vários gêneros, introduzindo aí os livros não inspirados no canon também, né? Falsificou passagens da Escritura e até mesmo os 10 mandamentos, né? Olha que terrível, né? Olha o que a palavra de Deus, né, fala sobre quem falsifica a palavra de Deus. Vamos ver aqui em Apocalipse 22:19, perdão. Eu quero ler um texto para você. Em Apocalipse 22, capítulo 19, fala o seguinte: e se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, o livro do Apocalipse, ele é tão precioso que traz aí no seu último capítulo, né, uma série de advertência a todos que ouvem as suas palavras, né? Acrescentar ou diminuir algo das Escrituras, então é o mesmo que adulterar a palavra de Deus. Então, por isso os castigos serão terríveis para quem fizer, né, qualquer alteração da Bíblia Sagrada, né, da palavra de Deus, em especial do Apocalipse, por menor que seja, que signifique, por menor que seja, então serão aí amaldiçoados eternamente. Então, o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, enfatiza mais o que estamos falando. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Acompanhe comigo, por gentileza. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Muito bem. Então, o texto, ele é uma revelação perfeita, né? Pois
é oriunda aí da mente do nosso Deus Altíssimo. Então, portanto, dispensa aí qualquer intervenção humana. É isso que está falando o texto de Deuteronômio, né, que é o 5º livro de Moisés. Portanto, ai daquele ou daquela, né, que se atreverem a acrescentar algo da palavra de Deus, né, pois assim estarão sujeitos à sua repreensão. É muito sério isso, meus amados. Não brinque com as coisas de Deus. Muito bem. Vamos continuar aqui com a nossa leitura. No ano de 1054, houve o rompimento do fato entre a Igreja do Ocidente, com sede em Roma, e da Igreja do Oriente, com sede em Constantinopla. Uma excomungou a outra. Veja que interessante. A principal diferença consistia na divergência, na procedência do Espírito Santo. Então, a Igreja Latina, né, ela dizia que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e a Igreja Oriental declarava que procedia somente do Pai, somente as Santas Escrituras, segundo as Santas Escrituras, perdão. Então, mas aquele Consolador, fala a palavra de Deus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos enviará todas as coisas, e vós fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está aí no Evangelho segundo João, capítulo 14, 26 e 15, 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos dei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo procede, portanto, do Pai e do Filho. Devemos, no entanto, respeitar as palavras de Jesus, que na sua humanidade pediu ou orientou que honrássemos ao Pai ao pedir o Espírito Santo em nome do Filho. Está escrito aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 13. Olha que interessante. Então, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 26, fala o seguinte: portanto, não os temais, porque nada há encoberto, né, que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, a luz dos olhos humanos não é a luz dos olhos espirituais. Então, esse texto traduzido espiritualmente não é assim, nem um mistério, nem um enigma, né, que qualquer um de nós, né, estando aí em comunhão com o Espírito Santo, né, não possa entender. Então, muito bem. O ensino da palavra de Deus, né? O ensino da palavra de Deus, ele se torna aí eficaz com a ação do Espírito Santo, tá? Então, ele promove o que? Arrependimento, desperta a fé, ele revela as Escrituras, ilumina a mente, né? Ele preserva a instrução, encoraja para agir e fortalece, né, nos momentos difíceis. Então, sem o Espírito Santo, ninguém consegue suportar lutas, perseguições, né, e permanecer firme na fé. Então, essa ruptura, né, que houve aí, que ocorreu em 1054, como fala aqui o texto, antes de Cristo, entre as igrejas católicas do Oriente e do Ocidente. Então, essa divisão foi aí resultado de um constante, digamos assim, um constante distanciamento entre as práticas cristãs, né, efetuadas pelas vertentes do catolicismo, né, além de representar uma disputa pelo poder político, né? Essa é a verdade, né? O poder político e econômico da região mediterrânea. Muito bem, vamos continuar aqui. Outras divergências: o casamento de sacerdotes era permitido na igreja oriental e proibido na igreja latina. Está no livro de Gênesis 2, 18 e 24. Nas igrejas ocidentais havia a adoração de imagens e estátuas. E nas igrejas gregas orientais não se encontrava estátuas, apenas quadro. Então, está aqui em 1 Coríntios, capítulo
10, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, né? E na carta de Paulo aos Gálatas 5,19. Então, a hóstia é sem fermento na igreja ocidental. Já na igreja latina e na oriental, o pão é com fermento. Vamos destrinchar aí essas divergências que houveram aí nas igrejas. Então, primeira coisa a se compreender: Deus, ele já havia criado o homem, né? A sua imagem e semelhança. Então, no livro de Gênesis, que está postado aqui, que fala aqui, Gênesis 2:18, né? Jesus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja com ele. Em outras versões bíblicas, né, fala aí sobre idônea, né? Não sei qual a versão da sua Bíblia, né? Mas o significado é o mesmo: idônea, adjutora, né? O significado é o mesmo. O fato é que a mulher, ela foi criada como um presente do Criador, né, ao homem. Deus, ele não a fez simplesmente para ser outro ser humano, né, ao lado dele, mas alguém aí que o ajudaria nas responsabilidades do cotidiano. Então, as palavras adjutora, né, ajudadora, idônea, significa aí, respectivamente, quem auxilia, né, e providencia aquilo que falta. Então, livro do Êxodo, quero ler um texto aqui com você, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Acompanhe comigo, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, fala o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, né? Então, aqui no texto, já só esse versículo já desmistifica esta passagem que está aqui na apostila, né? Que numa igreja tinha imagens, esculturas e adoração de deuses. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, fala o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria, né? Então, fugir da idolatria, né? Das festas pagãs, né? Então, os coríntios aí, eles estavam na roda dos escarnecedores, dos idólatras. Então, os coríntios se colocavam aí sua fé em risco. Portanto, Paulo, ele está dizendo aí, ele está ordenando que eles fugissem da idolatria. Isto significa, né, que quanto mais o justo, né, mantiver a distância aí do pecado, né, mais protegido fica a sua vida espiritual. Vamos prosseguir com a nossa leitura. A decadência do poder papal começou com o Papa Bonifácio VIII em 1303, pois ele tentou sem sucesso submeter-se os reis ao poderio papal. Ele proibiu o rei da Inglaterra de promulgar leis de impostos sobre as propriedades da igreja. Questionou Filipe, o famoso da França, que acabou encarcerando o Papa, ou seja, prendeu o Papa, né? Mesmo sendo libertado, mais tarde o Papa Bonifácio VIII acabou morrendo de tristeza. Então, a partir de 1305, durante mais de 70 anos, todos os papas foram escolhidos sob as ordens dos reis da França e estavam aí submissos à vontade deste. O período de 1305 a 1307 é conhecido como cativeiro babilônico, por ordem do rei da França. A sede do papado foi transferida de Roma para Avignon, no sul da França. Os papas tomaram-se títeres, marionetes sobre o controle do governo francês. No ano de 1377, o Papa reinante Gregório XI voltou a Roma e em 1414 foi realizado o Concílio de Constança a fim de decidir as
reclamações de 4 papas existentes. Aconteceu então que o concílio depois os 4 e escolheu um novo papa. Desde 1378, os papas continuaram a morar em Roma, alimentando pretensões tão elevadas como sempre aconteceu, porém incapazes de colocá-la em vigor. Segundo Hubert, 2000, página 106. Então, essa disputa entre o Papa Bonifácio, né, e o rei da Inglaterra, que era o rei Filipe, né, provocou debates prolongados por vários tempos, principalmente durante a Idade Média, no momento em que a igreja, dotada de um domínio próprio, né, encontrava-se aí em convívio com o Império Romano. Vamos continuar. Na Idade Média, também vimos surgir outra religião, o Império fundador por Maomé. No início do sétimo século, que ameaçou a Igreja Oriental com sede em Constantinopla, Maomé nasceu em Meca, Arábia, em 570. Iniciou sua carreira como profeta no ano de 610, aos 40 anos de idade. Maomé fugiu da cidade de Meca em 622. Sua fuga a Égira fornece a data em que se baseia o calendário maometano. O profeta Maomé alcançou pleno êxito nas conquistas das tribos árabes. Impondo-lhes a religião, voltou à cidade de Meca como conquistador. Quando morreu no ano de 632, Maomé era profeta e governador reconhecido por toda a Arábia. Sua religião era conhecida como islamismo, né? Submissão, isto é, obediência à vontade de Deus. Os seguidores de Maomé chamavam-se muçulmanos, segundo Hubert, 108. Então, as bases da fé islâmica sob crença é um único Deus que chamam de Alá. Todos os acontecimentos são pré-ordenados por Alá, que existem anjos bons e maus que fazem contato. Olha só, como os homens de Alá fez a revelação através do Alcorão, né? Mensagem transmitida supostamente pelo anjo Gabriel a Maomé, que Alá enviou profetas inspirados como Adão, Moisés e Jesus, e que o mais importante deles foi Maomé, sobre o Alcorão, isto segundo Palharim, 2014. Vamos entender mais um pouco aqui. Muito bem. Abu al-Qasim, né? Esse Mohammed, mais conhecido aí como Maomé, né? Ele foi aí o líder fundador da religião islâmica, tão nativo aí da Península Arábica, da cidade de Meca. Então ele era visto aí como o último profeta divino. Então ele se tornou aí órfão de pai e mãe ainda na sua infância. Então essa fatalidade o levou aos cuidados do seu tio, né? Seu tio passou a tomar conta dele. Então o nome do seu tio era Abu Talib. Então ele lhe ensinou aí o seu próprio ofício, mercador, né? Era vendedor, né? Membro aí do clã. Então Maomé passou a vender especiarias nas caravanas comerciais que cruzavam aí a Arábia. Então nesse período ele tentou até se casar com sua própria prima, né? Mas como as leis não eram benéficas para os órfãos, ele terminou fracassando com esse desejo. Então ele conheceu uma jovem viúva, né, por nome de Khadija, então com quem ele se casou e tiveram aí 6 filhos. E ficaram juntos aí durante 25 anos, ou seja, até a morte, né? Durante esse casamento, Maomé teve os primeiros contatos, né? As revelações divinas, digamos assim, né? Então ele dizia que aqueles que seguissem as leis de Alá iriam direto para o paraíso. Já os outros, eles seriam punidos
no inferno. Então, com isso nasceu aí o livro sagrado dos muçulmanos chamado Alcorão. Então, a lei do Alcorão diz que o trajeto que os fiéis devem traçar para viver de acordo com os desígnios de Alá precisam seguir 5 pilares. Então, primeiro, é a profissão de fé, é as preces, os rituais, doações, jejuns e peregrinação. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, que não vêm de mim, mas na autoridade santa do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então, Marcos 16, 16. Quero ler com você este texto. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16 também. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esta é a única forma de você chegar ao reino dos céus, é crer no Senhor Jesus. Então, muito bem. Então, baseado aí no que vimos hoje, nós aprendemos sobre a igreja medieval. A Idade Média é o nome aí do período da história entre os anos de 476 e 1453. Então, essa nomeação Idade Média, ela é aí utilizada pelos historiadores, que engloba aí 4 cidades: a antiga, média, moderna e contemporânea. Então, o que estipula aí o início da Idade Média é a destituição de Rômulo Augusto, do trono romano, e o seu fim é a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453, conforme vimos no início desta matéria. Então, na próxima aula, veremos aí um estudo sobre a igreja reformada, que já começou aí a partir do fim da igreja medieval, ou seja, no ano de 1453. Então, o seu fim foi em 1648. Então, alguns movimentos de reforma começaram a surgir. É um assunto bastante proveitoso, tenho certeza que vai enriquecer muito o seu conhecimento. Muito bem, tenho certeza, meu querido aluno, minha querida aluna, que você gostou bastante desta aula. Aproveite bastante, leia com atenção a apostila. Na última página aí tem um questionário, você vai responder, vai ler a última questão, que é a questão número 5, é uma discursiva, Você vai fazer aí em 7 linhas, Faz aí aquele texto que você entendeu sobre todo o resumo, sobre tudo que nós falamos aqui, Faz um resumo pessoal seu, fala o que você entendeu, palavras pessoais, sua, responde e envia para que possamos enviar a sua nota. Nós caminhamos para o final de mais uma aula. Quero dizer que estou muito feliz a você que esteve conosco do início até o fim, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, derrame uma bênção sem medida em todas as áreas de sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus, esteja com você, meu amado, minha amada, não somente agora, não somente hoje, mas para todo sempre. Um beijo da minha alma e viva o Senhor Jesus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.